Meu nome é Otávio Nunes, eu sou jornalista, escritor e gestor, CEO da Nuon Health, que é uma empresa de educação e acesso em saúde, que atua no mercado por meio de uma plataforma de conteúdo na área de saúde. E também tive uma larga experiência aí como jornalista ao longo da minha vida profissional, e atuando também na mediação de debates e coordenação de debates, e este é o meu papel aqui hoje, né? Eu agradeço aí o convite do professor Marcelo e passo então agora a apresentar o nosso tema e, obviamente, os palestrantes que vão conduzir esse debate. Nós vamos falar hoje sobre saúde mental do idoso, sintomas, diagnósticos e tratamento. Para isso, temos aqui 3 especialistas, e eu vou começar a apresentar agora, primeiramente pelo professor Marcelo Porto, que é o idealizador do Impulse Instituto e reconhecido especialista da área de saúde mental do idoso. O doutor Vinícius Faria, que é psicogeriatra e CEO da plataforma Bem Te Quero 60+, dedicada ao envelhecimento saudável, e também o Rafael Cabal, que é gerontólogo, com vasta experiência no cuidado do bem-estar dos idosos. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria, talvez fosse importante a gente fazer uma pequena introdução falando sobre o fenômeno do envelhecimento, que não atinge só o Brasil, obviamente, mas é um fenômeno global, né? A gente, pelos estudos, tudo que a gente lê a respeito, e os especialistas estão aqui justamente para falar sobre isso, é um fenômeno que atinge tanto os países pobres, quanto os países ricos, quanto os países desenvolvidos, como no caso do Brasil, né? Alguns especialistas consideram que este momento que o mundo está vivendo talvez seja um momento marcante por conta do que vem sendo chamado de uma revolução demográfica, com impactos importantes do ponto de vista social, econômico e, obviamente, para os sistemas de saúde, né? Aqui, no caso do Brasil, nós temos uma estatística que é de um órgão super importante, que é o IBGE, que dá conta do seguinte: em 2060, 25% da população brasileira terá 60 ou mais de 60 anos. Um percentual que será muito maior do que a população de crianças, em torno de 14% mais ou menos, nesse período citado. Isso nos leva a algumas conclusões, como, por exemplo, citando aí o caso do Japão, né, que é um país que é uma potência, um país rico, que conseguiu resolver a equação do envelhecimento e do custo. A população do Japão hoje é uma população envelhecida, mas o país é um país rico. No caso do Brasil, o Brasil vai envelhecer antes de ficar rico. Se é que um dia a gente vai poder, né, fazer uma referência desse tipo e dizer que o Brasil é um país rico. Neste momento, a gente sabe perfeitamente que isso não é uma realidade. Então, em decorrência desse cenário, né, a gente provavelmente vai discutir aqui hoje coisas importantes, como, por exemplo, dos impactos que isso vai causar, causa já, né, e vai causar no futuro ainda mais, em relação ao que isso significa do ponto de vista econômico, social e, obviamente, para os sistemas de saúde, como eu disse. Antes de começar e pedir aí a palavra dos nossos palestrantes, eu queria avisar que vocês que estão nos acompanhando, se quiser fazer perguntas pelo chat, por favor, fiquem à vontade. A Alessandra vai coletar essas informações, me passa e a gente coloca aqui para os nossos debatedores. Primeiramente, professor Marcelo Porto, como você vê esse cenário que a gente descreveu aqui, do envelhecimento das populações, né, não só do Brasil, mas em todo mundo, mas especialmente no Brasil, e as consequências disso tudo, você que é um acadêmico, como é que vê, qual é a visão que você tem sobre isso? Você está no mudo, Marcelo. Eu que mutei aqui. Bom, boa noite novamente. Vinícius, Fábio, Rafael, prazer aqui novamente, né? Fazendo uma saudação.
Bom, a preocupação já foi levantada, né, pelo Otávio, né? Obviamente já existe um olhar do domínio público de uma forma geral em relação a esse crescimento da população de idosos, né? E principalmente a carga, o peso disso sobre o sistema público de saúde, né? Então, bem colocado também pelo Otávio, nós estamos ainda em desenvolvimento. Em termos de políticas voltadas para idosos, nós temos muito pouco, né, desenvolvido. Então, isso gera realmente uma grande preocupação com o que vai acontecer aí com nossos idosos, como a minha colega colocou, conosco mesmo, né, nos próximos anos. Isso realmente gera uma grande preocupação. E a partir disso, nós temos aí, obviamente, vários segmentos que estão, né, tentando acompanhar esse processo, e nós, ali me coloco, né, dentro da academia, dentro da pesquisa, também existe um olhar muito aguçado, um direcionamento de um grande número de pesquisas para a análise, né, desse fenômeno que está acontecendo com a população mundial. Uma pesquisa, obviamente, tem que acompanhar esse processo, e até o presente momento, se a gente acompanhar aí a produção científica, já vai reparar que existe um volume, né, mundial em relação a estudos voltados para os idosos, assim, de forma bastante significativa. Então, é realmente um cenário preocupante e que esses momentos que nós temos aqui de discussão colaboram, né, contribuem bastante. Agora foi tu, hein, Otávio? A gente multa depois não volta. Até a gente entender a dinâmica aqui vai custar um pouquinho, né, Marcelo? Mas a gente vai se acostumando. Vai dar tempo, eu espero. Dá. A gente é jovem. Eu queria ouvir o Vinícius. O Vinícius, obviamente, está muito focado na questão da saúde mental, né? Mas, Vinícius, antes da gente entrar nos detalhes aí do que a gente se propôs a discutir hoje, né, que é a saúde mental do idoso, o tratamento, o diagnóstico e tudo mais, eu queria que você também fizesse um comentário inicial aqui a respeito daquilo que a gente conversou inicialmente, completando um pouco o que o Marcelo já falou. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Agradeço a oportunidade. Acho que um time de peso aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. Sobre a temática em geral, né, do envelhecimento das populações, notadamente aqui do Brasil, o que eu destaco é que, embora, né, o mundo inteiro esteja envelhecendo, alguns países, né, como o Otávio falou, notadamente os desenvolvidos, já passaram por essa transição populacional, né, essa inversão da pirâmide de ter mais pessoas acima de 50, 60 anos do que jovens, e agora, né, os países de desenvolvimento estão passando por esse processo de uma maneira muito mais acelerada. E o Brasil é um dos que no mundo está envelhecendo mais rapidamente, né, no sentido dessa transição. E isso, de fato, nos traz um desafio, né, não só em termos econômicos, mas de planejamento das políticas e das estratégias para cuidar dessa população. Porque um ponto, né, que já é bastante... fica até um estigma, né, de falar, poxa, então se está envelhecendo é sinal de problema, e a gente associa com doença, né? Então, a envelhece vai ter mais doença para tratar, sem dúvida, né? Isso traz sobrecarga para o sistema. Mas tem um outro ponto que a gente tem que pensar, e isso tem tudo a ver com o trabalho, né, que a Bem Te Quero 60 Mais faz, que é a questão de que a partir do momento que a gente trouxe mais anos de vida para a população, através dos avanços da medicina, avanços sociais, ou seja, a população está vivendo mais, o grande desafio é trazer mais vida para esses anos a mais. Então, como envelhecer, como trazer esse processo de envelhecimento de uma maneira mais saudável, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, e deixar, né, ou pelo menos imaginar, sonhar com que a doença não seja necessariamente o desfecho, né, obrigatório para o envelhecimento. Lógico, a gente vai falar sobre isso aqui do ponto de vista de saúde mental, o envelhecimento traz sim suas limitações, mas é muito, né, possível sonhar, né, ou acreditar, de fato, realizar isso na prática, um envelhecimento muito mais ativo, com muito mais qualidade. Então, esse é o foco que eu quero trazer para a nossa conversa de hoje.
Beleza, aproveitando esse gancho aí que você deu, na verdade, desse ponto de vista exclusivamente, talvez a gente pudesse trocar, pelo menos instantaneamente aqui no nosso debate, o termo envelhecimento por longevidade, né? E aí tem mais a ver com o que você está dizendo aí, que envelhecer não significa necessariamente doença, mas você ter uma qualidade de vida que possa prolongar a tua vida de uma maneira que seja realmente saudável. Rafael, o que você tem a dizer aí a respeito dessa nossa breve introdução a respeito desse assunto importante? Sim, boa noite a todos, agradecer o convite. E eu pensei, né, em estar mostrando nessa conversa, né, em relação à velhice, né, o envelhecimento. Peguei um dado aqui da Fundação SEAD, né, que é aqui do estado de São Paulo, em relação à pesquisa. Eu peguei exemplo a cidade de Ribeirão Preto, pensando nesse envelhecimento, nesse fenômeno, né. Hoje, segundo a Fundação SEAD, a cidade de Ribeirão Preto tem hoje 122 mil idosos, né? E a população de Ribeirão Preto hoje, segundo a Fundação SEAD, está em torno aí de 699 mil. Então mostra realmente como que está esse fenômeno. Não é só em países desenvolvidos, países ricos, Europa, Estados Unidos, o Brasil está nesse fenômeno, né? Então, é claro, isso é só a pessoa pesquisar, a Fundação SEAD está mostrando lá. E isso mostra o quê? A política pública, né? Precisa investir em políticas públicas para essa pessoa idosa, para essa pessoa que está envelhecendo. Trazer as políticas públicas, as cidades, os municípios precisam estar pensando nesse envelhecimento, nesse processo de envelhecimento, né? Tem esses dados que falam 2050, 2060, mas em 2030, as pirâmides, né? As projeções das pirâmides, a população de 40, 50, 60 já vai estar com uma base bem maior do que hoje, com mais essa população maior do que jovens e crianças. Isso mostra o quê? Que precisamos investir em políticas públicas na parte da educação, na parte de transporte público, precisa estar a capacitação para esse pessoal, né? A cidade está preparada para receber essa população. Então, hoje temos aí o Kalash, né, com o selo da cidade amiga da pessoa idosa, mas a gente também tem que pôr em prática tudo isso, né? Não é só ficar num papel, é lindo, né? É perfeito esses programas, mas temos que pôr em prática sim, e não só ficar, vai ser em 2050, vai ser em 2060, já está logo aí. E aí vai esperar chegar, né, para repensar. Então, acho que tudo isso, e como hoje esses debates são muito importantes. Marcelo, em relação a essa observação do Rafael, é super importante, porque no final das contas, quando a gente faz essas observações que fazem dados, né, como, por exemplo, do IBGE e outros que o próprio Rafael falou aí do SEAD, as perspectivas são sempre de um futuro aparentemente muito distantes, né? Mas na prática e no dia a dia, como é que a gente resolve esse tipo de atendimento, digamos assim, de atenção ao idoso, na prática de uma maneira um pouco mais no curto prazo? Porque quando a gente fala também em política pública, a política pública também demora, né, a chegar. Porque se você for imaginar, por exemplo, se ela vier por meio do Congresso Nacional, são debates que não têm fim, são umas coisas que demoram demais, mas no curto prazo, o que é possível fazer para melhorar a atenção do idoso hoje no Brasil? Bom, eu fiquei, assim, particularmente um pouco, na verdade, bem surpreso, né, com os dados que o Rafael trouxe em relação à população de idosos ribeirão-pretanos, né? Obviamente já está, assim, acima da média nacional, né? Um número realmente bastante preocupante. E o que né, em relação ao seu questionamento, o que pode ser feito em curto prazo, né? Eu não vejo outra forma de que não seja por meio de ações governamentais, né? A gente consegue fazer mobilizações, ações, mas que, como já foi colocado, o período é muito curto, né? Em curtíssimo prazo, teremos aí 1 em cada 4 indivíduos, vai ser idoso, né? E num período de tempo muito curto. Então, eu acho que cabe a nós, particularmente
posso responder, né? Vou colocar mais uma vez aqui a minha experiência na academia, na ciência, a contribuição que os estudos têm trazido para a conscientização das pessoas em relação à necessidade, né, dessas políticas serem implantadas em curto prazo, isso realmente pode ser um dos caminhos, né? Então, eu vejo, né, que por meio das práticas e, às vezes, em ações até consideradas em menor proporção, por exemplo, com pequenos projetos que ocorrem, né? Vou citar aqui na cidade de Ribeirão Preto, existe uma iniciativa da prefeitura muito interessante, que a gente basicamente não observa em outras cidades, né? São núcleos de idosos, né, que recebem alguns atendimentos e uma preocupação muito grande com a saúde, com a qualidade de vida, né? Então, eu vejo essas pequenas ações como grandes iniciativas. Particularmente em relação à pesquisa, né, a ciência, ela também dá a sua parte, né? A gente tem avançado bastante em instrumentos, em métodos, protocolos, metodologias de avaliação e diagnóstico dos sintomas o mais breve, o mais precoce possível. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto muito significativo no tratamento, quando a doença já está implantada, né? Então, eu vejo, o Rafael é um profissional que atua nessa área, e a gente tem observado exatamente isso, né? O avanço nas metodologias, nas ferramentas de diagnóstico precoce de sintomas. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, sabe-se, né, que por conta aí do aumento da longevidade, esse conjunto de doenças que normalmente eram associadas aos idosos, como, por exemplo, as doenças cardiometabólicas, diabetes, hipertensão, elas estão diminuindo proporcionalmente em relação ao aumento exponencial das demências, que é o que a gente está falando aqui. Então, o perfil de morbimortalidade dos idosos está se modificando rapidamente, e eu vejo, obviamente, que as contribuições de cada uma das áreas, eu falo particularmente pela ciência, tem tentado acompanhar, justamente trazendo, né, várias metodologias de diagnóstico o mais precoce possível, para que a intervenção, quando nós sabemos em qualquer tipo de doença, quando a intervenção é feita da forma, né, mais rápida, né, em curto prazo, obviamente que o prognóstico, né, o tratamento, ele acaba sendo muito mais positivo, muito mais benéfico, né, de uma forma geral, em termos de diminuição de qualidade de vida. Eu vejo dessa forma. Muito bem, entrando um pouquinho mais sobre o nosso tema específico, que é a saúde mental do idoso, né, desde o diagnóstico até o tratamento, o Marcelo o Vinícius, desculpa, poderia falar um pouquinho sobre como é que ele avalia a questão do idoso, mas muito mais do ponto de vista da saúde mental, né? Quando a gente fala do idoso, sempre vem à cabeça aquela figura frágil que já está, de alguma forma, se distanciando das atividades sociais, da economia, né, do convívio com as pessoas e tudo mais. Como é que você vê essa diferença, ou não dá para fazer exatamente uma diferença, Vinícius, em relação à saúde do idoso, que inclui o físico e o mental? Como é que você enxerga isso? Boa, Otávio, vou começar pelo final. Essa separação, né, físico-mental, é algo que tem o seu papel, né, principalmente quando a gente vai estudar e pesquisar sobre isso, embora já cada vez mais tenha se procurado juntar os dois, né, de uma visão mais integral do ser humano, que faz todo sentido, mas na prática isso ainda acontece bastante. Mas eu vou dar exemplos aqui de como que na prática fica difícil separar isso, né, no dia a dia das pessoas. Quando a gente pensa em saúde mental, é importante a gente ter uma visão da história de vida da pessoa, e entender que determinados tipos de dificuldades, problemas, ou que podem até evoluir para doenças, né, os transtornos mentais, tem um período, né, cada um no seu período maior, né, de maior risco de acontecer. Então, as doenças ou os transtornos mentais mais graves, o risco maior de acontecer é na juventude
ou na vida adulta jovem. Então, ali falando dos 20, no máximo 40 anos, né? Então, quem chegar até os 40 ou passar dos 40, né, sem ter tido a experiência de sofrer um transtorno mental, a chance de daí para frente de sofrer de um transtorno mental mais grave vai diminuindo significativamente. E aí a gente tem que ver alguns cenários, né? Então, a pessoa que desenvolve um transtorno mental jovem, e aí envelhece com esse transtorno mental, porque os transtornos mentais tendem a ser crônicos, né, e recorrentes, mesmo com o tratamento, né? Então, você diminui as crises, mas a tendência é ter outras crises ao longo da vida. Ou aquela pessoa que não sofreu de nenhum transtorno mental ao longo da vida jovem e vai desenvolver algum transtorno mental depois dos 60, 70 anos. E aí os mais comuns, né, ficam restritos aos transtornos de ansiedade e aos transtornos do humor, como depressão. E aí entra uma terceira questão que a gente tem que levantar, que é da área, né, da psicogeriatria, que é a minha especialidade, mas também da geriatria, da neurologia, né, o Rafael e o Porto também estão bastante acostumados, que é a questão das síndromes demenciais, que aí é uma outra coisa, né, que está relacionado com o processo degenerativo de células do cérebro, que vão causar um déficit em áreas cognitivas. A gente está falando de memória, de tomada de decisão, né, planejamento, orientação no espaço, no tempo, né, que vão ser déficits maiores do que o esperado para a idade. E aí a gente começa a falar no campo das demências, né, cuja mais conhecida e temida aí é a doença de Alzheimer. E tem alguns transtornos mentais, a depressão é um caso, né, e pouca gente sabe disso, que episódios depressivos machucam o cérebro e aumentam o risco de ter uma demência, por exemplo. Então, ter esse olhar, né, desde o jovem, né, até o envelhecimento, para a gente poder pensar na saúde mental. Então, quando, né, eu já não atendo mais em psiquiatria, atualmente me dedico exclusivamente a Bait Care, mas consultório, quando chega alguém com 60, 70, 80 anos, 90, né, com alguma coisa para investigar, é importante fazer toda essa conhecer esse filme de vida, né? Quando eu estou vendo a pessoa pela primeira vez, eu estou vendo uma foto, mas fazer todo esse filme da vida para poder entender em que momento a gente está atuando, para poder pensar no diagnóstico e aí poder propor, né, um tratamento ou falar de perspectivas futuras, né? Que a gente fala do prognóstico. Então é mais ou menos isso a visão, né, da saúde mental em relação à perspectiva de envelhecimento. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda, né, Vinícius, em relação a isso, porque se você for desenvolvendo o tema aqui, a gente pode passar muitas horas comentando sobre isso, mas obviamente que muita coisa vai ficar aí para a gente pensar depois e promover talvez até um novo debate a respeito disso. Mas, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre primeiramente, em relação ao diagnóstico, né? Como é que a gente pode identificar algumas coisas que indiquem alguma coisa que efetivamente possa mostrar para o profissional de saúde, para o médico, que aquele idoso tem alguma indicação de sofrer com problemas da saúde mental? Você acha que é necessário digamos, uma abordagem mais multidisciplinar para poder realmente ter uma coisa mais concreta e, obviamente, de qualidade maior? Ah, com certeza, né? Isso vamos dizer assim, o ideal, né? Pensar nessa interdisciplinaridade, né? Multiprofissionalismo, né? Multiprofissional, a equipe interdisciplinar em relação a todo o histórico de vida dessa pessoa idosa. Para não ser um atendimento, vamos dizer assim, fragmentado, né? Cada profissional querer puxar ali para sua área, né? Pensando hoje na velhice, teria que ser, por isso esse termo interdisciplinar. Então, vamos pensar assim, o diagnóstico precoce hoje é muito importante. Então, a realização de instrumentos, uma bateria de rastreios, tanto na parte
de cognitiva, a parte social, para ver como que está todo, como o Dr. Vinícius falou, todo esse histórico de vida dessa pessoa idosa. Então, isso é muito importante. Então, hoje existe, né, esses instrumentos, esses rastreios e essa parceria entre os profissionais, essa comunicação que tem que ter. Então, o gerontólogo, o geriatra, com o psiquiatra, com o psicólogo, o TO, a físio, o educador físico. Então, isso é muito importante pensando na qualidade de vida para uma pessoa idosa. Então, sim, o diagnóstico precoce hoje é muito importante, sim. O Marcelo, você que está na academia e obviamente está dentro de está no meio de uma cidade super importante, que é Ribeirão Preto, com uma qualidade de vida elevadíssima, uma economia pujante e tudo mais. Uma coisa você ter essa capacidade de fazer essa abordagem que o Rafael mencionou, da multidisciplinaridade para realmente atender inicialmente o idoso que chega na porta de entrada, digamos assim, do sistema de saúde. Comparando com outras localidades do Brasil, digamos do Brasil mais real, né? Que não é uma Ribeirão Preto, mas o Brasil de todos nós. Como é que você enxerga essa diferença, digamos assim, de abordagem, de atendimento para o idoso, especialmente no sistema público? É um cenário bastante preocupante, né? Em todo o país, a gente tem observado que não só o idoso, como a população geral, tem sofrido bastante com a nossa estrutura da saúde básica, né? O Rafael tocou num assunto importante, né? Eu tenho, por formação, sou profissional de educação física, e os estudos que nós desenvolvemos aqui na Escola de Educação Física aqui da USP de Ribeirão Preto, nós pudemos adicionar essa ferramenta, né? Então, como já tinha citado antes, os estudos têm mostrado que o exercício físico desempenha um papel fundamental nesse processo. A gente está falando de tratamento, prevenção, né? Então, as pesquisas têm mostrado isso, que quando o estímulo do exercício físico é acrescentado a outros tipos de estímulos, né, de variados tipos de estímulo, o efeito desses estímulos ele é potencializado. Então, uma primeira investigação que nós fizemos, nós encontramos uma associação bastante interessante, por exemplo, de idosos que praticam atividade física de alguma forma, né, pelo menos ali umas 3 vezes por semana, né, de uma forma não muito sistematizada, já apresentam benefícios sobre o desempenho cognitivo, né? Então, aqui nós conseguimos encontrar uma relação entre capacidade cardiorrespiratória, que é só um indicador, por exemplo, né, fisiológico de aptidão física, com desempenho cognitivo em variados testes, né? Então, a gente observa, como você perguntou, como é que aqui em Ribeirão Preto, ou em outros núcleos, ou em outras cidades, né, aqui nós temos, né, a Escola de Educação Física, em todas as cidades, de uma forma geral, nas universidades, nos centros de pesquisa, públicos e privados, já existem esses núcleos que estão com esse olhar para os idosos. Então, eu vejo cada um tendo ali a sua contribuição, né, de alguma forma, dentro desse quadro extremamente preocupante que a gente tem observado, que é o avanço, né, o avanço da idade e as doenças que estão associadas ao processo de envelhecimento. Então, particularmente na ciência, a gente tem observado essa grande preocupação, né? Um outro dado que a gente está trabalhando agora, existem vários marcadores biológicos de saúde mental. Isso é uma outra importante ferramenta que tem sido muito utilizada. Eu vejo, assim, com bastante positividade, com bastante otimismo, a pesquisa, o avanço da pesquisa contribuindo com esse processo. E a gente conseguindo aí minimizar os efeitos, né, basicamente do estilo de vida nosso moderno. Realmente ele tem trazido um lado bastante efêmero, né? Todos nós sabemos disso, né? O quão preocupante os maus hábitos alimentares que nós temos em todos os setores, de uma forma geral, da nossa vida, né? Então, a pesquisa ela vem ajudar a trazer um pouco de luz e também em termos de formas de tratamento, né? Depois, se tiver algum tempinho, a gente mostra alguns dados. Nós temos um projeto bacana no Lar Padre Euclides, né? Que nós fazemos uma intervenção lá. E, assim, você falou assim, em curto prazo, isso ocorre de fato, né? Se você
fazer uma associação, você promover uma associação de estímulos variados, a resposta do idoso ela é muito rápida, né? Então, não é nada difícil, né? Então, retornando ao começo lá dessa pergunta, o que as cidades, né? Como que o tamanho da cidade, Ribeirão Preto colabora com esse processo de uma forma um pouco mais intensa, mas, enfim, não é muito difícil, né? Promovemos ações em variados segmentos da sociedade, estou só citando um deles apenas, que é a pesquisa, que já tem um impacto bastante significativo e, basicamente, com pouco investimento, né? Então, acho que tudo acaba passando um pouco pela iniciativa pública, né? Pelo governo, pelas políticas públicas, para que a gente possa trazer um pouco disso, um pouco mais próximo, né, da vida do idoso e tentar melhorar aí a qualidade de vida deles nos próximos anos. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma, talvez eu tenha que voltar um pouquinho ao ponto, viu, Vinícius? E eu vou fazer essa para você, e depois a segunda eu vou fazer para o Rafael. Pegando um gancho lá anterior, né? Então, a depressão tem maior tendência a ter... Quem tem depressão tem maior tendência de ter algum tipo de demência. Não sei se eu me fiz entender aqui, Vinícius. Perfeitamente, é isso mesmo. Esse era um tema, até posso te falar aí, talvez uns 4, 5 anos atrás, que ainda levantava alguma polêmica de se de fato era um fator de risco ou não, mas que hoje, né, para quem acompanha aí o desenvolvimento dos estudos, e já entende que é um fato concreto, né? Por quê? Um episódio depressivo, e a depressão ela é uma doença mental, né? Que o curso dela é em episódios, então você tem um episódio ali que dura algumas semanas, a tendência, mesmo sem tratamento, é que a pessoa volte ao normal, pelo menos no primeiro episódio. É lógico que ela vai sofrer mais durante mais tempo que serve o tratamento, mas o episódio depressivo, ele é altamente inflamatório. O cérebro está num estado inflamatório. E um estado inflamatório, né, muito alto por um tempo longo, ele é o que a gente chama de neurotóxico, ou seja, ele é tóxico para células nervosas. E isso acontecendo, ele machuca a célula, o neurônio do cérebro, e pode danificar o funcionamento desse cérebro, desse neurônio, né, deixar ele mais frágil, vamos assim dizer, e com o risco de ele morrer precocemente nessa jornada de vida, né, na nossa jornada de vida. Ou seja, com isso ele aumenta o risco de demência, porque a demência ela é uma coisa quase que inerente ao nosso envelhecimento. Então, hoje, né, estima-se que se a gente vivesse para mais de 100 anos, de que praticamente todo mundo teria algum grau de demência, porque a célula ela envelhece e vai morrer. Mas esses estados pró-inflamatórios, né, neurotóxicos, antecipam. E transtornos mentais, né, mais graves, como depressão, né, transtorno bipolar, aumenta o risco de ter uma demência, né, principalmente em relação ao Alzheimer, por causa desse mecanismo. Eu não quero fazer aqui nenhum alarde, mas aproveitando ainda esse tema, quando uma pessoa tem um episódio de depressão no envelhecimento, isso necessariamente vai acompanhá-lo e intensificar de alguma forma, Vinícius? Não necessariamente. Isso é uma boa notícia. E aí tudo depende da jornada de vida, né, e do nível de assistência que essa pessoa recebeu para o cuidado, né, dessa depressão. Então, vou te trazer alguns dados aqui para a gente poder raciocinar juntos em cima disso. Um episódio depressivo faz com que a pessoa tenha a chance de ter, de 33%, de ter um segundo episódio depressivo. Se a pessoa tem um segundo episódio depressivo, ela tem 50% de chance de ter um terceiro. Se ela tem um terceiro, a chance disso ficar recorrente já é na casa dos 90%. Por que é importante a gente saber esses números? Porque se a pessoa, né, e aí o Rafael falou uma coisa muito importante, está dando os primeiros sinais, né, de um sofrimento mental, de um sofrimento psíquico, a importância do diagnóstico precoce para não se conseguir, né, mesmo que não seja possível evitar um episódio depressivo, mas que ele seja tratado da melhor maneira possível, o mais rápido possível.
Porque aí você encurta o sofrimento, você encurta a duração e, consequentemente, você está expondo o cérebro àquele estado pró-inflamatório, né, e neurotóxico por um pedaço de tempo menor, por um período de tempo menor. Aí você diminui a chance da pessoa, principalmente se fizer o tratamento, né, de manutenção, porque uma coisa que eu sempre falo no consultório, tratar a saúde mental não é igual tratar uma pneumonia, que você toma um antibiótico 7, 10 dias, acabou, né, e torcer para não ter de mal. Não, tem um tratamento de manutenção, né, que o medicamento é só um dos pilares, está longe de ser a bala de prata, né, e o Rafael muito bem falou isso, o Porto também, da importância da multidisciplinaridade, né, na saúde mental como um todo, na saúde como um todo, para evitar que outros episódios venham. Agora, se a pessoa teve vários episódios ao longo da vida e está tendo um episódio na velhice, o risco de ela ter outro é maior e o risco de ter uma demência é maior. Agora, se a pessoa teve sorte na vida e está tendo um primeiro episódio depressivo depois dos 60, bem tratado, a chance, né, de ao longo da jornada de vida dela ali dos 60, 90, 100, ter outros episódios é bem menor. A depressão na velhice, ela tende a ser mais branda em relação à juventude. Não que isso não dê... Até as manifestações são um tanto diferentes, né? Mas tem que ser cuidado. Então, vale essa abordagem, né? Diagnóstico precoce, tratamento adequado quanto antes, com uma equipe multidisciplinar, né? Que envolve não só profissionais de saúde, mas o cuidado social, né? Toda a rede de apoio que a gente chama, para que esse tratamento seja o mais efetivo possível, né? E que a pessoa volte às suas atividades aí normais o mais rápido possível. Rafael, essa pergunta é para você. Como os familiares podem perceber os sintomas emocionais, como apatia, tristeza, mudança de humor e tudo mais, para se chegar num eventual diagnóstico de problemas de saúde mental? Certo. Pensando sempre na pessoa idosa, né? Se esse idoso, se essa idosa, o idoso, a pessoa idosa, eu sempre pergunto isso, né, com o familiar. Se ele sempre foi assim, né? Se ele sempre teve esse perfil, ou se começou a ter agora essa mudança em relação ao humor, à apatia, se essa pessoa idosa, ele sempre gostava de sair em festas e participar da comunidade, na igreja, ir no supermercado, e depois de um tempo para cá, ficou mais querer só ficar dentro de casa, não querer sair, ficar sem falta de interesse, ela gostava de participar na igreja, agora não quer mais, fazer o crochê, ou a atividade ali, e o familiar começou a prestar atenção nisso. De 6 meses para cá, de 1 ano, ou até mesmo um luto, não sei se o doutor Vinícius também concorda com isso, às vezes um luto, uma perda, alguma coisa assim, acaba sendo um gatilho, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas um gatilho para essa pessoa idosa ter essa mudança de comportamento, né? Então, a família tem que ficar atento a isso. Eu acho que esse que é sempre, não sei se é a pergunta, vamos dizer, chave, mas ele sempre foi assim ou começou agora, né? Se ele sempre foi assim, eu acho que não é porque ele fez 60 anos vai mudar, né? Tem isso também, que as pessoas acabam tendo, não sei se é um estereótipo, mas daqui a um tempo, a hora que eu completar os 60, 65 anos, vai começar a vir minhas dores, um possível quadro de depressão, demência. Não é assim, né? Não é porque fez 60, 65 que chega as doenças, né? A velhice não significa doença. Então tem que ver como que foi esse histórico aí de vida dessa pessoa. Então é notar mesmo essas mudanças. Se ele está apático, quando começou, prestar atenção nisso, por que ele está assim, aconteceu alguma coisa, uma queda, um luto, uma perda, por que ele está com falta de interesse. Então a família tem que ter essa visão. Isso é muito importante, tem que ter essa conversa com o familiar sempre. Marcelo, você citou aí a necessidade e, ao mesmo tempo, uma coisa super positiva, que é o exercício físico, né? Como um benefício para a saúde do idoso, a saúde mental do idoso e tal, que contribui, obviamente, para
mais para a longevidade do que para o envelhecimento, se a gente for colocar nesses termos. Como é que você vê, por exemplo, o idoso, que hoje é um idoso, mas passou a vida inteira sem praticar esporte, sem fazer atividade física? Como é que ele vai ser convencido de que há necessidade hoje de fazer exercício físico, de ir para a academia, de ir para o Pilates, de ir para fazer alguma atividade que realmente devolva a ele uma coisa que talvez ele nunca tenha tido ao longo da vida? Como é possível fazer isso nessas condições? Realmente, esse, na verdade, é o maior desafio, né? Eu tenho formação na área da educação física e tenho o exercício por ideal. Mas mesmo para mim, né, para eu que gosto de praticar exercício, também não é agradável, né? Então, esse é o maior desafio para todo mundo, né? Para todas as áreas, né? Essa história. Nós estamos falando com um acadêmico, né? Exatamente. Especialista. Então, o maior desafio. Porto, me permite te interromper um minutinho, porque Claro, eu brinquei com o meu personal semana passada. Falei, olha, não adianta, a melhor hora é a hora que acaba, viu? E não tem jeito. Mas eu acho, assim, é uma somatória de fatores, né? Então, a partir do momento que nós percebemos que a nossa saúde, de fato, está indo para, né? Tendo um decréscimo muito grande na saúde, o exercício passa a ser um remédio, né? Então, infelizmente, todos nós trabalhamos basicamente com essa métrica, né? De que poucas pessoas têm o ideal, de fato, de praticar exercício. Eu adoro fazer exercício, eu realmente tenho minhas dúvidas, mas, sem dúvida nenhuma, o exercício, ele vai fazer, né, como eu já coloquei, ele tem ali uma posição entre os fatores que vão contribuir positivamente para a saúde, de uma forma geral, né? Então, o exercício é só um deles. O exercício contribui de uma forma bem acentuada para o que os nossos colegas conhecem também, chama reserva cognitiva, né? Mas reserva cognitiva é só aquilo que eu leio, aquilo que eu... Não, tudo, são todos os estímulos. E a reserva cognitiva, ela está totalmente relacionada com o que a gente está falando, né? Com que idade vão aparecer os sintomas e como vai ser o prognóstico da vida, né, futuro ali da pessoa em relação a partir do momento em que esses sintomas começam a se acentuar, né? Começam realmente contribuir de uma forma negativa na saúde. Então, a reserva cognitiva é isso. A gente pode colocar o exercício físico como, né, dentro da reserva. Você falou assim, aí aquela pessoa que nunca praticou exercício, por que ela vai fazer agora? Bom, obviamente, se ela tiver, né, todo um histórico pregresso de exercício físico, isso vai colaborar para que ela chegue numa idade mais avançada, com menos doenças, ou talvez nenhuma delas, né, de uma forma muito grave. Mas o exercício físico é só um dos fatores, né, que vai contribuir com essa reserva geral. Tem até estudos que mostram isso, né, que o simples fato de você cursar uma graduação já reduz lá de uma forma significativamente a incidência de doenças neurocognitivas de uma forma geral. Então não é só o exercício, né, o exercício é um desses aspectos. E aí, sabendo disso, o que a gente faz? Olha, todos os estímulos são importantes, né, todos eles se somam e acabam contribuindo de uma forma, em conjunto, muito mais satisfatoriamente, muito mais significativamente. Então, nós associamos vários estímulos, né? Os estímulos cognitivos, os estímulos físicos. Quando o Vinícius colocou lá na frente, olha, essa questão, essa dicotomia, né, da cabeça e do corpo, né, da mente e do corpo e tal, a gente tem algum momento que a gente, né, começa a trabalhar com outro conceito, né? Porque o nosso corpo é nossa mente e vice-versa, né? Então, quando começa a separar muitas coisas, né? O exercício para a mente, o exercício para o físico, na verdade é uma coisa só, né? Então, o desafio vai ser exatamente esse mesmo, né? Fazer com que as pessoas vejam aí o exercício de uma forma mais, ou menos pejorativa, não vou encontrar o termo mais positivo aí para que a gente possa, mas sem dúvida nenhuma, é o maior desafio, né? Que a gente tem que combater com conscientização. Eu acho que mostrar dados, mostrar resultados é bastante interessante, né? Isso, às vezes, traz um grau de motivação e todas as outras estratégias que façam com que as pessoas, não só para o exercício físico, né? Quando a gente percebe também, né? A gente trabalhando com o Rafael,
não é só o exercício, não. Quando a gente fala de diagnóstico, né, Vinícius, as pessoas têm uma resistência muito grande até para fazer a avaliação, para o diagnóstico. Então, é todo um conjunto de fatores ali que vão tirar a pessoa da sua pseudo-zona de segurança, né, na verdade, já não está nem tão seguro, né, que vão fazer com que dificulte bastante as intervenções, sejam elas de forma isolada ou ali coadjuvantes, né, associadas em relação à intervenção aí na saúde do idoso. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande preocupação para a gente fazer com que as pessoas realmente tomem todas essas iniciativas, não só em relação ao exercício, mas também as práticas mentais de uma forma geral. Nós estamos aqui falando sobre saúde mental do idoso, né, e dividimos lá no começo em diagnóstico, sintomas e depois o tratamento. Nós estamos partindo para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento antes da gente encerrar. Ainda com você, Marcelo, em relação à avaliação cognitiva e diagnóstico, o que vocês lá na Impulse fazem para poder ter a melhor avaliação cognitiva e também do ponto de vista do diagnóstico do idoso? Olha, Otávio, aquilo que eu falei para vocês, assim, quando, agora no pós-doutorado, quando nós começamos a estudar as questões relacionadas às demências, às doenças neurocognitivas, uma grande preocupação que veio, assim, quase que imediatamente, é exatamente isso, né? Trazer essas informações lá do laboratório para o cotidiano, né? Então, imediatamente a gente percebeu isso, né? A necessidade de trazer essas informações, né? E a partir disso, o que nós fizemos? Nada além daquilo que já, assim, não inventamos a roda, não fizemos nada de grandioso no sentido de destaque. Nós apenas trouxemos, né, o que já existe, por exemplo, as ferramentas, né, os instrumentos de rastreio que o Rafael aplica lá com a gente, nós trouxemos isso para um plano um pouco mais, de uma maior quantidade, de maior número de pessoas e de um maior acesso. Então, o que a gente consegue fazer hoje? Usar esses instrumentos, a gente consegue fazer avaliações bem precisas das variadas dimensões que compõem as funções cognitivas, né? O Vinícius já falou, cognição, memória pregressa, coordenação, localização espacial, enfim, são várias dimensões que compõem a função cognitiva. Então, o que a gente faz? A gente consegue avaliar isso de uma forma precisa, e aí, a partir dessa avaliação, conseguimos identificar possíveis déficits ali, desequilíbrios entre essas funções, e aí, além da gente conseguir fazer um treinamento, né, um estímulo de uma forma geral, a gente consegue focalizar também, né, naquelas dimensões ali que estão com maior déficit, e a gente consegue fazer o que nós chamamos assim, de uma intervenção personalizada, individualizada, que na verdade é uma tendência dentro de todas as intervenções, né, clínicas, práticas, de uma forma geral, na verdade trazer esses instrumentos aí para um domínio mais acessível. Então, basicamente, essa aí é a nossa contribuição. Eu ia falar de tratamento, mas eu não posso deixar de ler aqui uma pergunta da Érica, que é uma pergunta super interessante. Vinícius, talvez você possa me ajudar aqui com a resposta. Ela diz que fica pensando no outro lado, né, do extremo disso tudo que a gente está falando aqui. Pessoas que praticam exercícios em excesso, ou até atletas de alto rendimento, tem algum estudo que mostre que esse impacto, um impacto importante disso no envelhecimento, no processo de envelhecimento? Legal, eu achei excelente a pergunta da Érica, respondi aqui no chat parcialmente, mais focado até na questão física, mas depois ela perguntou da questão mental também. E sim, né, a resposta é sim. Por quê? Quando a gente pensa no estresse, e coloca que o estresse é tudo aquilo que tira a gente de uma condição, vamos dizer assim, basal, né, para uma condição que exige um desempenho maior para a gente fazer determinada coisa. Isso seja do ponto de vista físico, mental, emocional, né, no geral. Então, existe uma curva, que é uma curva de um U invertido, né, em relação ao estresse, que se a gente não sofrer estresse nenhum, a gente tende a ficar num estado de não funcional, né? Então,
Se o nosso músculo não está estressado, se ele não está com o mínimo de tônus ali, ele não funciona, né? Se a nossa mente não está sofrendo algum tipo de estímulo, né, que pode ser o estresse, a gente vai ficar no estado de apatia. Então, o estresse é um incentivador, um motivador para a ação. Aí, essa curva de U é assim, né? Então, ela faz um U assim. Quando a gente está aqui no estresse ótimo, é aquele nível de estresse suficiente para a gente, né, tá no nosso desempenho máximo, melhor. Quando esse estresse começa a aumentar, ele começa a ser nocivo, né? Aí eu uso bastante a analogia com um barbante, né? Um elástico, desculpa. Elástico. O elástico frouxo, ele não tem função nenhuma, né? A hora que a gente estressa ele, aí a gente coloca ele para funcionar, seja ali para segurar o dinheiro, seja para segurar um cabelo, enfim. Agora, se a gente puxa ele demais, estressou além da capacidade, ele estoura. E isso acontece com o nosso corpo, isso acontece com a nossa mente, né? Então, não só atleta, mas qualquer pessoa que viva sobre um estresse aumentado, seja por motivos sociais, profissionais, né, e diversas carreiras de alto desempenho, não só esporte, né, mas executivos, professores, médicos, gerontólogos, jornalistas, né, enfim, eu estou brincando aqui, todos nós que estamos aqui, que buscamos um alto desempenho, se a gente não manejar bem o estresse, e tal qual o exercício físico, eu coloco o manejo do estresse como um dos pilares da saúde mental, aí a gente tem um risco muito mais alto, assim, de adoecer, né? Então, o resumo da resposta era que, assim, o extremo, ele nunca é bom, né? Seja aqui no extremo do não estresse ou no máximo do estresse, aí a gente não funciona legal nesses extremos. Tem uma última pergunta aqui, que é talvez até uma recomendação, eu vou dirigir aqui ao Rafael, e depois, Rafael, quando você terminar, você já pode emendar a sua consideração final, né, como dizem aqueles clássicos debates da televisão, para a gente não estender muito, e até porque o Vinícius também tem compromisso, e aí a gente faz a rodada no sentido inverso. Depois de você, o Rafael também faz os comentários, e aí a gente encerra com o Marcelo. A pergunta é a seguinte: qual é o melhor exercício de força ou cardiovascular para auxiliar a saúde mental? Eu acho que Marcelo, acho que poderia estar respondendo melhor essa questão, né? Eu trabalho mais na questão, só para estar argumentando aqui, eu trabalho mais a questão da estimulação cognitiva, né, nos exercícios relacionados à parte cognitiva, memória, trabalho de linguagem, orientação temporal, né, nessa questão. Agora, exercício físico, eu acho que o meu parceiro, o Marcelo, seria a pessoa indicada a estar respondendo para eu não cometer falar bobagem aqui, então eu passo a bola para o Marcelo. Tá certo. Talvez eu tenha feito aqui uma confusão, né? Porque dirigi a pergunta à pessoa que talvez prefira não responder. Mas não há nenhum problema quanto a isso. Rafael, então, vamos aproveitar e você já faz aí as tuas considerações finais para a gente encerrar, porque já estamos Okay. próximos de 8 horas, Opa. de 9 horas, e não queremos estender muito. Tá certo. Queria, então, agradecer o convite. Acho muito importante e válido essas questões, essas conversas, esses temas trazendo, né, para a população em si, porque nós temos sim que estar refletindo, pensando no agora, no hoje. Eu acho que ficar pensando em, lógico, as projeções são importantes, mas ficar só pensando lá no amanhã, em 2030, 2050, eu acho que isso é um risco, porque a população toda está correndo isso, porque a população idosa, 60 anos ou mais, vai estar chegando, está aumentando, e eu vejo que as cidades, né, eu sou aqui de Araraquara, São Paulo, conheço ali Ribeirão Preto também, e vejo assim que em alguns pontos falta ainda, né? Eu assim, Araraquara, Ribeirão, São Carlos, Bauru, Rio Preto, são cidades, vamos dizer assim, já tem um avanço. E como você disse, Otávio, e no Brasil, e no interior do Brasil, como que está esse pensamento, né? Essa questão da velhice, lá também está envelhecendo. Então, acho que esses debates têm que ter muito, 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 muito. Eu acho muito importante, tanto na parte da saúde mental, na parte social, isso é de extrema importância, sim, para todos nós.
Legal. Só fazendo uma referência aqui às pessoas que também estão contribuindo de alguma forma para esse debate, né? A Marília Oliveira agradece a participação, debate maravilhoso, muito importante saber que devemos trazer o melhor para os nossos pais, avós, amigos, para a gente estar sempre alerta, né? A Isabel Moura também agradece todos os envolvidos, estão todos de parabéns. Vinícius, o que você diria para a gente encerrar aqui? A Bianca Ferreira também está dizendo, excelente pessoal, parabéns pela contribuição de cada um. Eu acho que os especialistas realmente são muito bons aí nas considerações que fizeram. Vinícius, para a gente encerrar, o que você diria para uma mensagem final aí? Legal, olha, concordo com a Marília, viu? Era essa palavra que eu ia usar aqui, um debate maravilhoso, altíssimo nível. Agradeço aos colegas pela oportunidade, né, de conversar de coisas tão legais assim, o Otávio, da maneira pela que conduziu o debate, e a participação de vocês, gente, excelentes perguntas, e pela audiência aqui, né, acho que a audiência cresceu e se manteve ao longo do tempo, quer dizer que o pessoal tá gostando, se manteve engajado, então tá preocupado com essa questão do envelhecimento saudável, da saúde mental, e fico muito feliz, porque essa guinada, né, que eu dei na carreira, vamos dizer assim, de uma decisão dura, né, de sair para consultório para me dedicar exclusivamente a essa novidade que é a BenchQuero 60+, tem tudo a ver com essa questão de inovar para poder, retomando aquilo que o Rafael falou lá no começo, de trazer as coisas do campo das ideias para a atuação prática, para que isso se reverta em mais qualidade de vida para as pessoas agora, né? Então, quem ainda não conhece, entra lá, benchquero.com, benchquero60 nas redes sociais, vai ver que o que a gente faz, né, e que é trazer realmente pessoas, né, profissionais que estejam engajados em trazer mais qualidade de vida, e a gente traz a chancela da BenchQuero 60+, então profissionais aí de altíssima qualidade, como é o caso do Marcelo e do Rafael, né, que estão lá através do Instituto Impulse, com uma solução fantástica, assim, que eu me encantei desde o início, que facilita muito na adesão das pessoas, desde a questão do diagnóstico, né, até uma perspectiva ali de acompanhamento de tratamento, que une essa questão da facilidade e do charme da tecnologia, né, Marcelo, para uma coisa prática ali, junto com profissionais altamente capacitados, para que isso se reverta ali no acompanhamento e num resultado bacana para a pessoa que está precisando. Então, muito obrigado, e como o Otávio disse, acho que tem papo aí para muitas outras lives, e estarei sempre à disposição aí para conversar com vocês, gente. Obrigado, boa noite a todos. Legal, a Cristina Mateucci está dizendo aqui que o debate foi excelente, envelhecer é inevitável, o segredo é envelhecer com saúde, parabéns a todos, a Alessandra também, agradecendo, Carolina Muniz diz que o debate foi ótimo, a Érica diz que quer levar esse debate para Pernambuco, eu acho que com todo o direito, Érica. E o Jorge Justino também agradece todo mundo, parabeniza os palestrantes. Marcelo, para a gente encerrar, então, última fala para a gente encerrar esse debate e talvez preparar aí no futuro para a gente bater um novo papo nesse sentido aí. Bom, eu vou tentar colaborar com o Dassaev aí, né, não deixar ele com o gostinho aí, né, da dúvida, né, então, a questão lá da comparação dos modelos de exercício, né, ele fala sobre treinamento resistido. Faltou essa resposta, né, é verdade. O cardiovascular, né, então, exatamente, as pesquisas hoje em dia têm se debruçado exatamente isso. Tanto treinamento resistido é musculação, né, exercícios com cargas e pesos, enfim. Tanto esse modelo de exercício, quanto caminhar, correr, nadar, pedalar, ambos fazem bem para a saúde cognitiva. Isso já está documentado, já está consolidado. O grande objeto de estudo hoje, qual é? É saber a dose-resposta, né? Quanto que é? Nós falamos de estresse, um exercício precisa causar um estresse para romper a homeostase, para que algumas alterações ocorram no organismo, algumas alterações fisiológicas. Né? Então, o estresse é necessário, mas quanto de estresse? E quando a gente transfere isso para o exercício, olha, quanto de exercício eu tenho que fazer? Olha, vocês estão dizendo que fazer exercício é muito bom, mas quanto de exercício eu tenho que fazer? Essa caminhada que eu faço aqui na minha casa, nos meus afazeres domésticos,
é suficiente? Né? Então, o grande cerne da pesquisa hoje em dia é exatamente isso, né? Mostrar quanto é de exercício que a gente tem que fazer. Então, existem alguns indicadores, o BDNF é um deles, vocês devem conhecer, é uma proteína, né, da família das neurotrofinas, que é um dos principais indicadores aí de saúde cognitiva. Então, o BDNF tem sido dosado em vários tipos de exercício, nós fizemos isso também, tomara que a gente tenha momentos aí para mostrar isso depois para vocês, mas a notícia boa é que nós estudamos 3 grupos, né? Um grupo que treinava numa intensidade muito baixa, um que treinava numa intensidade moderada e um que treinava numa intensidade alta. E o grupo que treinava na intensidade moderada foi o que teve melhor resposta em relação à secreção de BDNF, que é um principal indicador de saúde cognitiva. Então, vem a notícia boa, né? Não preciso me matar na academia. Não, é só fazer alguma coisa assim moderada, né? O que é moderado para um, o que é moderado para outro, aí realmente precisa procurar um profissional. Então, era só para dar uma colaborada, para não deixar o Dassaev aí sem a resposta. E, no mais, quero agradecer também, fiquei muito feliz, né? Agradecer a Alessandra, que é a orquestra, né? A maestra aí do nosso encontro aqui, e de poder, né, me reunir aí com os colegas e poder debater o assunto aí, aprendi bastante, fiquei bastante satisfeito e estou muito feliz e tomara que a gente consiga, né, reproduzir esses momentos aí em outras datas, em outros locais. Então, agradeço aí mais uma vez e obrigado aí pela contribuição de todo mundo, foi muito bacana. Legal, obrigado Marcelo, obrigado Vinícius, Rafael, que trouxeram muito conhecimento para a gente. Eu acho que é super importante ouvir os especialistas, aqueles que se dedicam, que estudam, que são profissionais do conhecimento. Isso nos ajuda muito, inclusive no caso do tema principal aqui, que são os idosos, no relacionamento com eles, porque a gente vai passar por esse processo, né? A gente já até iniciou, né, Marcelo? Mas é um processo irreversível e, obviamente, a gente pensa sempre no envelhecimento de uma forma que seja muito mais do ponto de vista da longevidade, que a gente consiga ter mais qualidade de vida e que a gente consiga viver mais e da melhor forma possível, né? Acho que vocês contribuíram demais para a gente entender melhor esse processo e, obviamente, agradecer às pessoas que também participaram, que também, de alguma forma, contribuem para o debate, para que ele fique cada vez mais realmente importante, né? Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigadão aí, parabéns aí, obrigado, pessoal, valeu, até a próxima.